Com a minha voz, clamei ao Senhor. Com a minha voz, ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Irmãos, pode se assentar? Então, o tema da nossa mensagem hoje é vivendo expectativas. Desculpe, vivendo experiência. Vivendo experiência. Eu queria contar um pouquinho nessa noite, não da experiência dos outros, mas eu quero poder falar das minhas experiências, das experiências que eu tive. Davi, assim, teve as suas experiências, mas experiência é uma coisa muito pessoal. Quantas experiências você já passou no decorrer da vida? Quantas vezes você achou que não ia conseguir? Quantas vezes você achou que ia ficar no meio do caminho? Mas tão fraquinho que nós somos, você está aí ainda. Você está aí ainda? Olha só que coisa, né? E você ainda está aí. Você pode ter dito isso há um mês, há um ano, há 10, que você não ia conseguir. Mas parabéns para você, porque você está aí, em meio a tanta dificuldade. É você poder olhar para trás e ver que aquelas experiências que você passou, todas as experiências nos servem para fortalecimento. Todas as experiências nos servem para fortalecimento. E cada situação, nós podemos sair assim mais forte. E assim sucessivamente. Salmo 142, ele vai falar um pouquinho de algumas experiências que Davi sofreu. E anexado ao Salmo 142, nós temos 1 Samuel 22 e 24. Que nós tivemos até uma ministração aqui dias atrás do nosso pastor, que foi um momento que Davi se escondeu dentro da caverna de Adulão. Mas por que Davi estava escondido naquele momento? Quero dizer para você. Salmo 142, ele foi feito por Davi uma oração. Se você prestou bem atenção, você pode ver que foi uma oração de Davi. Foi uma oração que Davi tirou do fundo do seu coração. Foi um momento angustiante. Davi estava passando um período na caverna, e dentro dessa caverna, ele acabou conhecendo 3 tipos de grupo. Essa foi a cola do pastor Fernando, viu? Essa foi a cola certeira. 3 tipos de grupo. Quais são esses grupos? Os fugitivos, os endividados e os depressivos. São 3 classes de grupos que, se você não tiver cheio do Espírito Santo, você só tem a fardar. Você só tem a cair. Por quê? Se você andar com os fugitivos, você sempre vai querer fugir daquele irmão que te vê lá na Man de Barros. Pai do Senhor, meu irmão. Você vai sempre querer se esconder daquele irmão. Com os endividados, o endividado ele só vai conversar com você a respeito de dinheiro.
E ele sempre vai estar sem grana. Ou seja, vou falar o popular, sempre vai estar quebrado. Sempre vai estar quebrado. Ô, meu irmão, viu? Você não tem 50 aí para me emprestar, não, meu irmão? Esse mês está uma luta. E nós temos mais uma classe dos depressivos. Os depressivos são aquele que vai sempre te colocar para baixo. Você está doido querendo fazer algo para o Senhor, mas o depressivo, ele vem, ele sempre tem lá as suas dúvidas, se realmente vai dar certo. Ele sempre vai te colocar para baixo. Você pode estar cheio. Chega de manhã lá, no seu trabalho, meu irmão, olha, conversei com o pastor Fernando, irmão, quero pregar, quero cantar, quero fazer, eu quero trabalhar para o Senhor, meu irmão. Mas aquele irmão da classe dos depressivos, eu estou falando as classes de pessoas, como se você tivesse sem o Espírito Santo. E a classe dos depressivos vai sempre te colocar para baixo. Ih, meu irmão, esse pastor Fernando aí não vai te dar muita bola não, viu? Ah, aquela irmã, aquela lá é terrível. Então, a classe dos depressivos vão sempre te colocar para baixo. Mas Davi, como ele era cheio do Espírito Santo, ele poderia andar muito bem com os fugitivos, com os depressivos e com os endividados. Davi, nesse período, ele passou um período muito difícil. Mas olha, tenho certeza que esse disse-me disse entrou por aqui e saiu por aqui. Essa classe de pessoas não conseguiu contaminar Davi. Pelo contrário, Davi conseguiu contagiar esses soldados de pessoas esquecidas para soldados. Então aí nós vemos uma grande diferença na vida de Davi. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, aonde ela chega, as pessoas querem ficar próximas. As pessoas têm prazer de conversar. O que as pessoas, esse grupo de pessoas era para baixo, Davi conseguiu impulsionar esse pessoal. Você consegue, você pode. Você não é um zero esquerda para a sociedade. Então, para Davi chegar a esse ponto, Davi primeiro ele passou por um momento de glória. Estava bem com o povo. Estava nas graças do povo. Antes de chegar nesse período. Estava nas graças do povo. Só que o que aconteceu? Davi despertou o ciúme e a inveja de Saul. Com isso, Saul perseguiu a Davi. Houve uma perseguição em cima de Davi. Davi precisou se retirar da cidade. Um homem que era ungido a rei, só que não exercia o trono. E Saul, um homem que estava como rei, mas tinha perdido a unção. Olha que dois revés. O ungido estava fugindo. O não ungido estava no trono. Mas isso era só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Sabe por quê? Porque Davi sempre tinha ao Senhor como refúgio. Eu vou falar muito nessa mensagem, o Senhor como refúgio. O Senhor vai ser sempre o centro das nossas mensagens. O que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor irá fazer. Davi, ele era segundo o coração de Deus. Mas que diferença que ele tinha de mim e de você? Nenhuma. Ele também passava lá as suas dificuldades. Ele tinha muitas das vezes os desejos e as paixões que nós também temos. Ele vacilava, como nós também vacilamos também. Só que Davi,
para ser segundo o coração de Deus, ele estava sempre no centro da vontade de Deus. Essa que era a grande diferença, no centro da vontade de Deus. Então, o ungido de Deus não estava no trono. Israel passou a viver uma situação totalmente estranha, né? E ter um ungido como um ex-ungido. Saul, ele não aceitava a situação, mas a unção de Deus havia sido tirada de Saul. A unção pode ser retirada de nós, mas se nós não obedecermos e não fizermos a vontade de Deus. Então isso é uma grande verdade. O Senhor, ele retira de nós a unção. Que benefício nós, ungidos, que benefício o Senhor terá conosco? Se você parar para analisar, que benefício o Senhor vai ter? Nós, ungidos do Senhor, não fazendo a sua vontade? Nenhuma. A unção vem dele. A unção é dele. Então, assim como Davi, nós também temos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de estar no centro da vontade de Deus. Nós podemos passar tribulações, adversidades, mas nós sempre temos que entender que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. E entrando no primeiro verso, vai dizer assim que ao Senhor ergo a minha voz, com a minha voz suplica o Senhor, derramo perante a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Verso 1 e 2, nós vemos, Davi poderia simplesmente fazer uma oração silenciosa, mas Davi, ele tinha convicção do Deus que ele servia, quem era Deus na vida dele, e o que Deus fez com ele, de onde Deus o tirou, dentro daquela fila de irmãos, todos bonitos e charmosos, tinha lá, um ainda que não estava presente. Vamos pensar, vamos conjecturar na cabeça, feinho, mais feinho da casa, mas, aí que nós vemos a grandeza de Deus, que Ele não olha a beleza exterior, Deus olha o que tem por dentro. Deus olha o que tem por dentro. Essa é a grande diferença. E ainda, se nós discorrermos o texto, ele suplicou em alta voz, e ainda registrou para outros o conteúdo da sua oração íntima. Davi se abriu a Deus e comunicou a Deus as suas angústias. Quando eu estou angustiado, eu tenho que comunicar com o meu vizinho. Quando eu estou angustiado, eu tenho que comunicar o meu parente. É heresia o que eu estou falando. É isso mesmo. Não, quem nós temos que comunicar é o Senhor. É o Senhor que nós temos que comunicar. Senhor, estou passando por tal situação, Senhor. E eu olho ao redor e não vejo ninguém. O único que eu vejo é o Senhor. O Senhor é o único que pode me ajudar. É o Senhor que nós temos que chorar as nossas pitangas. É o Senhor que nós temos que chorar as nossas pitangas. Porque os outros, você está passando crise financeira? As pessoas vão te ajudar? Não. Quem vai te dar estratégia para sair dela? O Senhor não vai fazer cair uma chuva de nota de 50. O Senhor não vai. Maná só foi naquele tempo. Hoje, meu irmão, você quer prosperidade, ó, regaça as mangas e vamos trabalhar. É assim. Quer ser próspero? Regaça as mangas, vamos trabalhar. Não, meu irmão, mas dinheiro é maldição. Ah, é maldição? Então dá o seu para mim, então eu vou ser feliz com o Senhor e com o seu dinheiro, então. Dinheiro é bênção, meu irmão. Dinheiro é bênção. Só que a questão é, como que nós usufruímos desse dinheiro? Nós precisamos nos converter todos os dias.
Mas, irmão, é forte o que você está falando. Irmãos, nós temos amnésia, nós esquecemos do que Deus fez, do que Deus faz. Nós esquecemos. Nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias nós precisamos saber o Senhor que nós servimos. Precisamos todos os dias aprender do Senhor. Fica uma semana sem ler a palavra do Senhor. Na próxima semana você quer ler? Claro que não. É claro que não. Claro que não. Você quer ficar lá na vida boa, lá, assistindo uma novela. Diga-se de passagem. Sabe uma coisa que eu gostava muito no passado? Era novela, sabia? Nossa, era um noveleiro de mão cheia. Pensa um homem que gostava de uma novela. Avenida Brasil, aquelas novelas, eu amava novela. Tinha dia que eu faltava na faculdade para assistir novela, olha só. Se antigamente eu fosse convertido, se eu faltasse na faculdade para ir para a casa de Deus, seria lindo para Deus, né? Olha só. Tem um certo tempo atrás, lá em casa, minha esposa gosta de sentar, assistir uma novela. Aí eu estava sentando, teve um dia que eu sentei, relaxei. Muitos irmãos sabem que eu gosto de um café. Fui tomar um café e comecei a assistir. No outro dia, eu peguei o mesmo café e sentei, vendo a novela. Nada contra, irmãos. Você quer fazer? Amém. Irmão, se isso não te acusa, se você está bem desse jeito, amém. Mas eu falo, é uma experiência pessoal, porque eu gostava muito disso. Muito disso. No terceiro dia, eu sentei lá com a xícara de café. Viu, não vai começar a novela logo, não? Olha que situação. Olha que situação. No terceiro dia, eu já estava agoniado para o horário de começar a novela. E sabe, esse horário, eu ia tocar um violão. Quando eu estou em casa, esse horário, eu vou para o quarto, vou tocar um violão, vou ler um pouco. Você também gosta de navegar no Facebook? Também gosto, também. Vou navegar. Mas olha só, irmãos. Então, assim, não quero aqui criticar, longe de mim, mas eu quero só mostrar um exemplo de como a nossa carne se acomoda. A nossa carne se acomoda. No terceiro dia eu já estava ali preocupado. Pai, mas não vai começar essa novela não? Está demorando para acabar a Jornal Nacional? Era desse jeito. É só uma alusão. Nós nos acomodamos. E se Deus se acomodasse também com nossas vidas? Como que seria? Então, nós vemos Davi dando uma grande lição. Porque experiências são coisas pessoais. Cada um vai passar uma experiência diferente. Cada um vai ter uma experiência diferente. Eu estou aqui para falar das minhas experiências. Eu não posso falar da experiência dos outros. Só posso falar da minha. Só posso falar da minha. Discorrendo ainda o texto ainda, nós vemos que, verso 3, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, o Senhor conhece a minha vereda, e conhece o caminho que eu ando, e me oculta da armadilha. Simplesmente falarmos que confiamos em Deus é muito simples, é muito fácil. Quero ver quando chega aquele momento, quando realmente nós precisamos mostrar que nós confiamos em Deus. Situações, ok. No trabalho, então, seu chefe chega, então, olha, é o seguinte, estou querendo mandar embora aí, estou querendo mandar embora os crentes. Quem for crente aqui vai ser demitido hoje. Será que você tem coragem de levantar a mão e falar que você é crente? Será que temos essa coragem? Nós vemos, Davi foi um caso típico de total confiança no Senhor. Davi passou por tanta dificuldade. Quero falar algumas para você. Um exemplo, Davi, ele enfrentou o urso. Davi enfrentou o leão.
E Davi enfrentou Golias. Olha só, será que o homem era confiante? Não era. Certo dia, todo mundo estava com medo de enfrentar Golias, filisteu. O homem zombando do povo de Deus. Mas a confiança de Davi estava até o tutano. Quem é esse circunciso aí que fica aí menosprezando aí o nosso povo aqui de Israel aqui, que o povo forte, é o povo que Deus sempre cuidou. Então, a confiança do Senhor estava, a confiança de Davi estava sempre no tutano, sempre no tutano. Quando ele muitas das vezes tentava ali, passou por um momento com Betseba, difícil ali, mas a confiança estava em Deus. Um momento muito difícil. Fez Urias ir para a guerra, ficou com a mulher do rapaz. Que situação, pecou contra o Senhor. Senhor, ó, seu povo não teve culpa alguma, a culpa foi minha. Foi minha culpa, Senhor. Em todos os momentos difíceis, Davi sempre colocava a confiança nele, no Senhor. E você? Em quem que você está se apoiando? Em quem está a sua confiança? O primeiro obstáculo, você esquece que você serve a Deus? Lembra lá atrás que eu falei para você que nós precisamos nos converter todos os dias? Por isso, irmãos, a primeira dificuldade, nós esquecemos quem a gente serve. A gente esquece. Nossa, cara, eu não vou conseguir pagar essa conta esse mês. Mas você é filho do rei. E quem é filho, como diz aí o meu amigo aí, que eu não quero falar o nome dele, mas toda vez que a gente sai, o cara quer estacionar, o cara fala assim para mim assim, cadê a vaga do crente? Aparece uma vaga, cara, eu fiquei louco com isso. Não é possível, cara. Aí saímos a primeira vez, eu fiquei prestando atenção nisso. A segunda vez a gente saiu, aconteceu a mesma coisa. A terceira, inacreditável, eu comecei a pegar isso aí para mim. A terceira vez o cara foi, Senhor, cadê a vaga do crente? Aparece a vaga ali, ó. Aí eu fui no shopping esses dias, eu vou usar. Senhor, cadê a minha vaga? Cadê a vaga do crente? Tá lá, apareceu a vaga. Isso é fé, isso é fé, isso é fé. Olha, tirei uma grande lição, mas sabe por quê? Porque eu era incrédulo, eu tive que ver para crer, e tive que ver 3 vezes ainda, olha só que incredulidade, né? Tive que ver 3 vezes ainda. Gente, eu preciso me converter, não é possível, cara, não é possível, precisamos nos converter todos os dias. Quem que a gente serve? Quem que a gente serve? Estou aqui fazendo analogia aqui, mostrando, a gente é o diferentão. Não quero mostrar isso não, irmãos. Só quero mostrar que você tem um pai. Nós temos um pai. Só isso. E que o que o pai quer para o filho? O melhor. Para o filho, passou de ano, querido, olha, vai ter aquele presentão no final de ano. Comigo era assim, só estudava na base da ameaça, só estudava se eu ganhasse alguma coisa. Olha que filho interesseiro, né? Filho interesseiro, isso não é bacana. Não quero mostrar este lado, mas quero mostrar simplesmente que nós somos filhos. Não que nós somos o santão, nós é os bambambam, não. Que nós temos um pai, e o pai é quem cuida. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no pai. Tudo que nós queremos, necessitamos, nós temos que confiar no nosso pai. Isso que eu quero mostrar para você. E ainda eu quero mostrar para você que, dentro desse contexto ainda, do verso 3 ainda, mas quando estamos sozinhos, isolados, fechados em lugares que não parecem ter saída, conseguimos orar com confiança?
Então, isolamento, algo muito complicado, viu? Você que costuma se isolar, não se isole. O isolamento, nós temos aí 2 isolamentos na Bíblia. Judas, quando vendeu a Jesus, foi se isolar no deserto, se matou. Elias, quando soube que ia ser morto, foi se isolar e pediu a morte. Sabe qual que é o isolamento interessante, saudável, que eu quero dizer para vocês? Jesus, em todos os momentos que Jesus se isolava, era para orar. Esse é o isolamento saudável, o isolamento que eu entro no meu quarto e eu fecho a porta, alusão, tá? Isso assim, entro no meu quarto e fecho a porta, significa um local de oração. Qual é o seu local de oração dentro da sua casa? Eu tenho uma parede lá em casa, da cozinha, que eu fico de joelho, de cara para a parede. Ali é como se fosse, tá? Eu fiz ali um memorial ali. Ali é o meu local de oração ali. Até minha tia que mora do lado, rapaz, você estava hoje inspirado na oração, viu? Minha filha, quando eu falo com Deus, eu falo pra você, lá o bicho pega lá, viu? A gente gosta de trocar muita ideia. Então eu acabo entrando tão profundo na oração, que a minha tia que mora do lado consegue escutar nitidamente qual foi a minha oração. Consegue escutar nitidamente. Esse é o meu momento de isolamento. Esse é o isolamento saudável, momento da oração. Jesus sempre se apartava. Jesus andava com os discípulos, certo momento, Pedro, Tiago e João, mas havia momentos que Jesus se isolava, porque ele queria privacidade, queria ficar sozinho com o Pai. Aquele momento, como eu disse para você, que a nossa mensagem teria muito refúgio. Ali era o refúgio de Jesus, seu momento de oração. E ainda eu quero dizer para você, verso 4, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Nós vemos Davi, ele contava com o apoio de boa parte do povo, só uma boa parte, porque o resto lhe perseguia. Só que, sabe qual que era a diferença dele? Convicção em quem ele servia. A mesma convicção que Davi tinha, o apóstolo Paulo, independente da adversidade, tá? O apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39, quero que você me acompanhe aí. Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Era um momento que Paulo tinha convicção a quem ele servia, independente do que acontecia, independente da adversidade. Nós vemos o apóstolo Paulo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convicção de quem que ele servia, convicção que ele estava no refúgio do Altíssimo. Poderia acontecer o que fosse, ser esquecido pelos pais. Jó foi deixado de lado por seus amigos, pela sua esposa. Só que todos eles tinham convicção em quem eles serviam, apesar da adversidade. Poderia ser em qualquer momento da vida, adversidade, momento bom. Nós vemos o apóstolo Paulo, e o homem foi
passou por situações terríveis. Foi açoitado, o barco afundou, foi preso, passou várias situações, foi picado por uma cobra, e nada aconteceu. Por quê? Porque ele estava no refúgio do Altíssimo. Ele se preocupava somente em servir a Deus. E por aí ainda, quero dizer para você que, verso 5, a ti clamo, Senhor, tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Mesmo quando sentimos decepcionado por outros seres humanos, lembremos que Deus é fiel, que Davi nunca se esqueceu disso, e achou refúgio em Deus. Salmo 90, verso 1, e Salmo 91, verso 2. Vamos lá, diz assim, 90, verso 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. O Senhor não foi só o meu refúgio em certo momento, não. Nós vemos o salmista dizer que o Senhor foi o refúgio dos meus avós, dos meus pais, está sendo o meu refúgio, e será também o refúgio também dos meus filhos, netos e bisnetos. 91, verso 2, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é a diferença. E também, chegando ao final da nossa mensagem, tira minha alma do cárcere, para que dê graças ao teu nome, os justos me rodearão, quando me fizer o bem. A verdadeira adoração está nas grandes orações. Poucos entenderam? A verdadeira adoração está nas grandes orações. Davi não procurou livramento por motivos egoístas. Não. Mas para servir e honrar o Senhor, incentivando a outros, para que outros pudessem ver, olha só, Deus na vida de Davi. E as pessoas observando Deus na vida de Davi, o nome do Senhor assim seria glorificado e exaltado. Essa é a grande diferença. E concluindo a nossa mensagem, foi o momento onde Davi enfrentou uma depressão, ficou sozinho, ele não conseguia muitas das vezes ver saída, mas sempre lembrava que ele tinha um Deus Altíssimo a quem recorrer. Poderia em algum momento ele não ver saída, mas logo ele caía na real e eu tenho um Altíssimo. E finalizando a nossa mensagem, Salmo 23, nós devemos todos os dias nos lembrarmos que nós temos um pastor, e que esse pastor, ele nos guia em águas tranquilas, e esse pastor refrigera a minha alma, anda comigo pelo vale da sombra da morte, sem eu temer mal algum. Quem que anda no vale da sombra da morte sem temer mal algum? Não se encaixa. Quando nós andamos no vale da sombra da morte, nós tememos sim, nós tememos. Mas a diferença é que nós sempre sabemos quem é o nosso refúgio, e o nosso refúgio está em Deus. Esse é o nosso refúgio. Se coloca de pé, o conjunto vai se preparar. Então, independente do que acontecia,
o nosso refúgio está em Deus. Davi, em todos os momentos, sabia que o seu refúgio estava em Deus, que Deus era o seu guardador, Deus foi o seu libertador. Davi passou por tantas guerras, tantas dificuldades, como eu disse lá atrás, ninguém viu quando ele enfrentou o urso, ninguém viu quando ele enfrentou o leão, mas urso e leão foi experiências que Davi teve que ter para poder enfrentar a Golias. Então, não se esqueça disso. Experiências servem para nos fortalecer. Experiências nos ajudam a nos erguer na fé. Olhe para trás. Veja o quanto Deus já fez. Por que parar agora? Começar do zero de novo. Olha só, se você está cheio de saúde aí, ó, foi graças ao nosso refúgio. Como eu disse no começo do culto, muitos gostariam de estar aqui. Muitos gostariam, mas às vezes poderiam não ter aquela coragem, porque sair do mundo é muito difícil. Eu já fui um desviado já, irmãos. Só falava mal da igreja. A igreja para mim, ó, nunca o errado era eu, nunca a culpa era minha, sempre a culpa era da igreja, sempre era a igreja. E a igreja simplesmente sempre quis me ajudar, até que um dia que os meus olhos se abriram, até que um dia o Senhor me presenteou com a salvação. Irmãos, pegue a salvação, coloque debaixo do braço e não deixe ninguém tirar ela de você. Porque com a salvação debaixo do braço, o refúgio você pode ter certeza que será no Senhor. Mas guarde a salvação aí. Guarde bem guardadinho, para que ninguém tome ela de você.